Eu sou Aaron Maté, do The Grey Zone. O novo presidente da Síria, Ahmed al-Shara, também conhecido como Mohamed al-Jolani, está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. A viagem de al-Shara está sendo amplamente descrita como a primeira visita de um presidente sírio aos Etazentes em quase 6 décadas. Essa é uma forma de ver a situação. Outra forma é que esta é a primeira visita do líder fundador da Al-Qaeda na Síria desde que os estadunidenses colocaram uma recompensa de $10 milhões por sua captura em dezembro passado. Isso mesmo. O líder fundador da franquia síria da Al-Qaeda agora está recebendo uma recepção calorosa na cidade, que sofreu o maior número de vítimas do ataque da Al-Qaeda em 11 de setembro, há 24 anos neste mês. Como isso é possível? Bem, é simples. Al-Shara, também conhecido como al-Jolani, liderou o golpe bem-sucedido contra o presidente sírio Bashar al-Assad no ano passado, o ápice de uma guerra suja de mais de uma década liderada pelos Estados Unidos e seus aliados. Como Jake Sullivan disse logo no início dessa guerra, no começo de 2012, Al-Qaeda está do nosso lado na Síria. Pois bem, como a Al-Qaeda estava do nosso lado na Síria, os Estados Unidos deram uma recepção calorosa ao seu líder fundador desde que ele assumiu o poder na Síria, não apenas retirando a Al-Qaeda da lista de organizações terroristas, mas até mesmo fazendo elogios. Aqui, por exemplo, está o enviado americano Tom Barrack. Você tem uma entidade que era vista como um grupo de guerrilha que fez um bom trabalho em Idlib e agora assume o controle na Síria. Aliás, eles têm sido confiáveis, têm sido ponderados, têm sido atenciosos. Isso mesmo. Segundo o governo Trump, o braço dominante da Al-Qaeda na Síria tem sido ponderado e atencioso. E como os Estados Unidos deram carta branca à Al-Qaeda na Síria, isso também significa ignorar as atrocidades cometidas sob sua supervisão. Desde que assumiram o poder, forças ligadas ao novo governo cometeram violência sectária contra grupos minoritários da Síria. Apenas para citar os 2 exemplos mais notórios entre muitos. Em março, centenas, possivelmente milhares, de civis alauítas foram massacrados por forças ligadas ao governo nas regiões costeiras da Síria. E depois, em julho, centenas de outros, em sua maioria civis drusos, foram mortos na região de Suaida, na Síria. Bem, hoje vamos ouvir 2 membros dessas comunidades vulneráveis, os alauítas e os drusos na Síria, sobre o que está acontecendo nas mãos de um grupo dissidente da Al-Qaeda que nós, no Ocidente, ajudamos a colocar no poder. Primeiro, temos o Dr. Morhaf Ibrahim, presidente da Associação Alauíta dos Estados Unidos. Dr. Morhaf Ibrahim, obrigado por se juntar a mim. Dr. Morhaf Ibrahim, thank you for joining me. Você esteve recentemente em Washington, D.C., no Capitólio, tentando chamar a atenção para a violência mortal que as minorias na Síria vêm enfrentando desde a queda do governo Assad no ano passado. Você pode falar sobre a mensagem que levou ao Capitólio? Tentei conscientizar todos no Capitólio, incluindo alguns funcionários dos Estados Unidos, sobre as atrocidades que estão acontecendo contra minorias na Síria. E sobre o fato de que o comportamento ou as políticas de carta branca da administração americana, atualmente, em relação a Ahmad al-Shara, o presidente interino da Síria, de que ele pode mudar de postura e que pode ser aceitável naquela região para governar a Síria, que é um país vital. Provavelmente inéquados. Ahmad al-Shara tem uma história ligada ao terrorismo. Ele sofre enxerto terrorista. Ele era da Al-Qaeda antes. E tentamos alertá-los de que o comportamento atual deste governo interino na Síria é perigoso para a região. Vai ser perigoso para os Estados Unidos. O conceito de jihadistas bem-sucedidos é extremamente perigoso para todos na região e para os interesses americanos. Dissemos a eles que provavelmente, em algum momento, deveria haver um impulso para algum tipo de federalismo ou descentralização na Síria, para que essas minorias possam se proteger, porque o comportamento atual
os assassinatos que estão acontecendo com alauítas, drusos, cristãos, e em algum momento serão os curdos, vai ser perigoso para toda a região. Como você sabe muito bem, a política em Washington por mais de uma década foi a mudança de regime. O objetivo era provocar exatamente o que estamos vendo agora. Os Estados sabiam que estavam apoiando uma insurgência dominada pela Al-Qaeda, e é por isso que o ex-líder da Al-Qaeda, al-Shara, agora é o líder da Síria. Dado que essa era a política, dado que os Estados Unidos gastaram muito dinheiro na mudança de regime e também impuseram sanções que ajudaram a colapsar o governo, qual foi a resposta que você recebeu em Washington quando tentou chamar atenção para as atrocidades que a política de mudança de regime dos Estados Unidos ajudou a causar? Bem, ninguém gostaria de ter tropas em solo. Não acho que haja qualquer disposição em nenhum setor do governo dos Estados Unidos em Washington para colocar tropas em solo em lugar algum, especialmente na Síria. Mas dizemos que a América, os Estados Unidos, é um país muito poderoso. Por meio de sanções e de outros meios, eles podem forçar uma mudança de comportamento e, de fato, defender uma mudança no sistema atual na Síria. Acho que um governo central muito forte em Damasco é perigoso. E tentamos dizer a todos que, não se pode permitir que esses jihadistas com o histórico sunita da Al-Qaeda governem todo o tecido sírio. A Síria é um país muito sofisticado. Tem a região oeste, que é composta principalmente por alauítas e cristãos, e eles são muito instruídos. Você tem o sul da Síria, que é druso. Você tem o nordeste da Síria, que é predominantemente curdo. E não se pode simplesmente colocar alguém como Assad para governar toda a Síria, porque um regime forte em Damasco vai, antes de tudo, afetar todo o tecido da região. Vou te dar um exemplo. Os cristãos na Síria eram cerca de 800 mil ou 900 mil antes de 2011. Agora são menos de 200 mil, menos de 1% da população. E os alauítas vão sofrer o mesmo problema. Os drusos estão sendo massacrados, mortos e estão sob cerco. E para os curdos, será desastroso. Se o governo dos Estados Unidos abandonar os curdos, será desastroso para eles também. E eles lutaram contra a Al-Qaeda ao lado do governo dos Strength. O que tentamos dizer a todos é que o governo dos Estados Unidos pode apoiar uma Síria descentralizada. Ninguém na região vai se opor a isso. Nem a Turquia. Ninguém. E acho que há outros poderes regionais muito fortes apoiando esse tipo de descentralização, como talvez Israel, talvez a Jordânia. Acho que a Jordânia teme um regime jihadista forte e bem-sucedido em Damasco, que provavelmente afetaria o atual regime secular na Jordânia. Portanto, é muito saudável para todos avançar em direção à descentralização e mudar esse tipo de constituição, como a constituição estabelecida por al-Shara atualmente. Ele se fez juiz, júri e policial. Isso não é sustentável e não é saudável para todos na região. Vamos falar sobre algumas atrocidades específicas que foram documentadas contra os alauítas da Síria desde a queda de Assad. A Reuters acabou de publicar um artigo chamado Como as forças sírias esvaziaram um subúrbio alauíta. X significa fique, o significa vá. Eles estão relatando sobre esse subúrbio de Damasco chamado Al-Samaria, que abrigava cerca de 22 mil pessoas. Agora restam cerca de 3 mil pessoas. Depois que as forças sírias sob o novo governo, controlado por um braço dissidente da Al-Qaeda, chegaram a Al-Samaria e pintaram xixes e O's nas casas. X significa fique, ou significa vá. Isso reduziu a população de 22 mil para 3 mil. O que você sabe sobre o que aconteceu lá? Então, deixe-me começar com a queda do regime Assad. Após a queda do regime Assad, em 8 de dezembro de 2024, assassinatos contra alauítas e minorias, drusos, cristãos, começaram a acontecer em menor escala até 7 de março. Até 7 de março, contamos quase 8 mil mortos. Outros relatos disseram que provavelmente cerca de 2 mil foram mortos apenas por serem alauítas.
O sequestro de mulheres, como você sabe, você viu relatos da Anistia Internacional, da ONU e da Reuters, informou que várias mulheres alauítas foram sequestradas e vendidas como escravas sexuais. Contamos 55, com entrevistas de fato com as famílias, 55 mulheres alauítas, e documentamos isso. Há prisioneiros detidos ilegalmente, muitos deles, na verdade, sendo mortos, perto de 10.000 pessoas. Entre aspas, eles são remanescentes do regime, sem julgamentos. Ninguém sabe onde eles estão agora. E então os massacres em 13 de julho contra os drusos e o cerco contra os drusos. Agora nós, como alauítas, como Associação Alauíta dos Estados Unidos, documentamos 19 vilarejos sob o que chamamos de limpeza étnica. O último deles é Suméria. Há outros 2 lugares, Madamié e Mesa do Wailá. Quem conhece Damasco sabe que essas áreas são subúrbios difíceis de Damasco. São alauítas, principalmente alauítas. Eles foram etnicamente. Vou contar mais do que isso. Quando os massacres aconteceram em 7 de março, havia certos lugares em Banias, por exemplo, marcados como alauítas, e outros lugares marcados como sunitas, e outros marcados como cristãos. Então, se você é alauíta, sua casa vai ser queimada. É simples assim. E você provavelmente já viu os massacres no sul da Síria, em áreas druzas. Eles começam a perguntar para as pessoas: você é druso ou sunita? Você é druso ou sunita? Você é druso ou sunita? E então um deles disse: eu sou sírio, eu sou sírio, eu sou druso. Então eles o mataram. É simplesmente de partir o coração. É um comportamento de limpeza étnica já estabelecido por esse regime atual. E eu não acho que os Estados Unidos da América devam simplesmente ficar em silêncio. Você mencionou que seu grupo documentou mais de 50 mulheres que foram sequestradas e forçadas a se tornarem escravas sexuais. Conte-nos mais sobre isso. E onde está a indignação global? Há muitos relatos sobre esse assunto, mas não vemos isso sendo um tema principal de discussão. 55 mulheres. Tentamos enviar esses arquivos para autoridades dos Estados Unidos, para o Departamento de Estado e para a ONU. Já os enviamos para vários congressistas e congressistas dos Estados Unidos. Estamos apenas tentando, nessa escala, conscientizar as pessoas de que esse regime atual não deveria permanecer e que esse regime atual será perigoso para todos. E, novamente, essa ideologia jihadista bem-sucedida, de que, se você é um jihadista e pode lutar em nome do Islã para espalhar o Islã e converter todos para se tornarem muçulmanos, isso não será saudável para ninguém. Existem, obviamente, certos nomes sobre os quais você simplesmente não pode falar. Por isso, em segredo, estamos tentando advogar e educar as pessoas sobre essas 55 mulheres, porque várias delas estão, na verdade, dentro da Síria. Tudo foi documentado com entrevistas com as vítimas, algumas delas, e algumas, na verdade, com as famílias das vítimas. Foi apenas o 24º aniversário do 11 de setembro, quando a Al-Qaeda atacou os Estados Unidos. E no dia seguinte ao aniversário, houve uma reunião em Damasco entre o chefe do CENTCOM dos Estados Unidos, Brad Cooper, e Al-Shara, o novo líder da Síria, que é o líder fundador da Al-Qaeda na Síria. Que tipo de mensagem isso transmite? Se um alto comandante militar dos Estados Unidos está se reunindo com o ex-líder da Al-Qaeda na Síria, especialmente apenas um dia depois de os Estados Unidos marcarem o aniversário do 11 de setembro? Eu deixaria isso para as vítimas do 11 de setembro e para os militares dos Estados Unidos que foram mortos no Iraque, defendendo este grande país, ou no Afeganistão, que esse cara Julani tem sangue americano em suas mãos. Não acho que foi uma decisão razoável da administração dos Estados Unidos ter esse tipo de envolvimento, esse nível de envolvimento com Julani. Se você é de uma família alauíta, como é a vida cotidiana agora em comparação com antes da queda do governo? Quero dizer,
qual é o nível de ameaça à segurança que se enfrenta todos os dias? E como as pessoas estão lidando com ameaças como o sequestro de mulheres para escravidão sexual, ou pior ainda, serem mortas? Vou te dizer uma coisa. Vários primos meus e pessoas que conheço na Síria não mandam mais seus filhos para a escola porque têm medo de que sejam sequestrados. Você precisa entender que isso vai criar um grande problema para o futuro dessas pessoas e para a educação delas. Os alauítas estão sob cerco neste momento e sofrendo financeiramente. Eles vivem com medo constante de serem sequestrados ou mortos todos os dias. Documentamos entre 2 a 3, às vezes 4, às vezes 10, às vezes 12 pessoas sendo mortas, simplesmente por serem alauítas. Se você pensar bem, daqui para frente, isso vai prejudicar muito a capacidade deles de obter uma educação, de se envolver na sociedade, de poder trabalhar. Conheço muitas famílias que estão realmente dependentes de meios mínimos de subsistência agora, porque não conseguem se integrar ao tecido das áreas ao redor, devido ao medo de serem sequestradas ou mortas. Então é uma situação crítica para os alauítas, e eu não acho que seja sustentável. É por isso que estamos realmente pedindo descentralização e um governo federal. Dissemos o seguinte: eu disse aos funcionários do Departamento de Estatística, eu disse a eles, ei, escutem, se as forças de segurança ao redor das regiões alauítas forem compostas por alauítas, eu não acho que haveria sequestros de mulheres. Mas, de acordo com uma reportagem da Reuters, as mulheres sequestradas na verdade passaram por checagens de segurança do governo Ahmad al-Shara, suas forças de segurança e o Departamento de Defesa de Ahmad al-Shara. E eles disseram, ok, tudo bem, Deus abençoe vocês, sigam em frente. Ou seja, eles realmente acobertaram o sequestro de mulheres alauítas. E isso faz parte das atrocidades que os alauítas vêm sofrendo. O que você vai ouvir dos defensores da mudança de regime na Síria é que a comunidade alauíta foi cúmplice dos crimes do governo Assad e da repressão que ocorreu sob o regime de Assad. Aqui, por exemplo, está Lina Sinjab. Ela é uma repórter síria da BBC e participou do Democracy Now! No início deste ano, após a tentativa de mudança de regime na Síria. Isto foi o que ela disse sobre a comunidade alauíta na Síria. Quero saber sua resposta. A motivação por trás disso é que a comunidade alauíta está preocupada com a possibilidade de ser processada. A maioria da comunidade alauíta, como você sabe, apoia o presidente Assad e contribuiu ou fez parte da repressão, a repressão brutal contra os sírios. Prisões, tortura nas prisões e assassinatos. Por isso, eles temem ser processados e por isso estão tentando pressionar para que haja uma anistia geral para a comunidade alauíta. Isso é algo impossível de acontecer porque as famílias daqueles que morreram na prisão, as famílias daqueles que foram bombardeados, torturados até a morte ou desapareceram, precisam de justiça. Elas precisam de respostas sobre o que aconteceu com seus familiares. E não há como haver paz e estabilidade na Síria sem processos judiciais, sem um sistema legal que responsabilize aqueles que têm sangue nas mãos, em nome da reconciliação no país. Então, qual é a sua resposta a isso? Ela basicamente está dizendo que a maior parte da comunidade alauíta esteve envolvida na repressão brutal aos sírios pelo governo sírio ao longo dos anos, fazendo o trabalho sujo. De acordo com o relatório de investigação da ONU que se seguiu aos massacres contra alauítas em 7 de março, algumas das vítimas tinham menos de 1 ano de idade. Então esses bebês deveriam ser considerados parte do regime e envolvidos nas atrocidades do regime Assad contra o povo. E quanto às 55 mulheres que documentamos, algumas delas com 16, 17 ou 18 anos. Durante o massacre contra alauítas, em 7 de março de 2025, separaram as mulheres dos homens e as mataram apenas com base em sua identidade. Algumas dessas mulheres foram mortas porque tentavam proteger seus filhos, seus meninos.
Então essas pessoas fazem parte do regime Assad e são cúmplices das atrocidades contra os sírios junto com o regime Assad. Na verdade, 85% dos combatentes do regime Assad eram sunitas, curdos, drusos e cristãos. Portanto, o regime Assad era uma ditadura. The Assad regime was a dictatorship, that it was not an Alawite regime. Assad was Alawite himself. Não era um regime alauíta. Assad era alauíta, mas era casado com uma mulher sunita. As principais forças de segurança ao seu redor, o ministro da defesa era sunita. Ali Mamluk, seu braço direito na segurança, é sunita. Várias pessoas ao seu redor eram sunitas. Então não eram realmente atrocidades alauítas, era apenas uma ditadura, um regime ruim. Fico muito insatisfeito com esse tipo de mídia e esse tipo de notícia, porque as mesmas notícias e os mesmos repórteres tentando vincular os alauítas às atrocidades do regime Assad estão realmente afetando o que está acontecendo agora no terreno. O regime Assad era uma ditadura. O regime atual é uma ditadura. Os alauítas não têm nada a ver e nunca tiveram nada a ver com o regime Assad. Era uma ditadura. Era um regime militar. Era o Al-Baath, um regime ruim, semelhante ao de Saddam Hussein. Bad regime similar to Saddam Hussein, and the regime did what it had to do at that time. E o regime fez o que precisava fazer naquela época para se proteger. Isso não tem nada a ver com os alauítas. E lamento muito ouvir coisas assim, porque realmente afeta a sobrevivência dos alauítas na região. Considerar os alauítas como filo Nizam, ou remanescentes do regime Assad, está realmente afetando a sobrevivência deles na região. Lamento muito ouvir coisas assim, porque é isso que faz com que a matança de alauítas pareça aceitável. Sabe de uma coisa? Veja o que aconteceu com os drusos. Assad não era druso. Eles mataram drusos porque são diferentes. Então toda a questão das mortes agora na Síria é apenas alguns radicais sunitas, parte desse atual regime sunita, tentando alcançar a dominação sunita, matando e promovendo limpeza étnica de todas as outras minorias. E eu tenho que dizer, se vamos falar sobre as atrocidades que o governo Assad cometeu durante a Guerra Suja, foi porque eles estavam lutando contra uma das insurgências mais bem armadas da história, dominada por grupos como Al-Qaeda, que estavam matando minorias, incluindo alauítas, drusos e cristãos. E quando você tem uma insurgência dominada pela Al-Qaeda, muito bem financiada, vai haver muita matança. Então a resposta era acabar com a Guerra Suja. Mas a política era de mudança de regime, e a mudança de regime foi produto de estados como os Estados Unidos e o Reino Unido. E esta é uma repórter da BBC, que é um braço do governo britânico, e foi uma entusiasta da Guerra Suja. Esse é um contexto muito importante para entender aqui, enquanto você ouve esse trecho. Quero tocar mais um dela. Esta é a repórter da BBC, Lina Sinjab, também no programa progressista Democracy Now!, falando mais sobre os alauítas e basicamente dizendo que eles são todos essencialmente ferramentas do Irã. E suas milícias afiliadas, seja no Iraque ou no Líbano, do Hezbollah ou das milícias xiitas no Iraque, eles estão preocupados com a interferência delas na sociedade, causando perturbação e instabilidade, especialmente porque muitos dos alauítas e xiitas na Síria sempre tiveram vínculos com potências estrangeiras como o Irã, e eles temem que isso continue acontecendo. Lina Sinjab, muito obrigado por estar conosco. Eu afirmaria que muitas vezes mais esses que servem a cuidar. Isso não é preciso. Os alauítas são pessoas muito educadas, muito seculares e realmente não são religiosos. O regime estava usando seus laços com o Hezbollah e com o Irã para se proteger. Não era realmente uma questão alauíta ter algum tipo de aliança entre o regime anterior e essas forças. E realmente não há laços entre alauítas e Hezbollah ou alauítas e Irã. Se você observar o comportamento dos alauítas atualmente, eles são pessoas muito bem educadas e ocidentalizadas. Eles estão principalmente na região costeira da Síria, alguns ao redor de Damasco, alguns ao redor de Homs, alguns ao redor de Hama, mas todos são educados. Eles realmente não são pessoas religiosas.
E não existe, de fato, uma relação ou laços entre os próprios alauítas. Isso faz parte da confusão. O regime anterior, com Bashar Assad sendo ele mesmo um alauíta, tinha seus laços com o Irã para se proteger e tinha seus laços com o Hezbollah para se proteger. Veja os alauítas no Líbano agora. Eles não têm nada a ver com as forças do Hezbollah. Então, realmente tentamos educar todos de que vincular os alauítas a forças externas como o Irã, ou mesmo a Rússia ou o Hezbollah, é um erro, e isso precisa mudar. Há uma grande diferença entre vincular a Al-Qaeda, ou o HTS, ou o próprio Julani, a inteligência turca e a ajuda que ele recebeu tanto da inteligência quanto das forças turcas. Mas os próprios alauítas são um povo pacífico. Eles não têm nada a ver com todas essas agendas no Oriente Médio, contra, Deus me livre, Israel ou quaisquer outras forças. Eles realmente querem viver em paz e querem se autogovernar. É por isso que a descentralização será o caminho a seguir. Se você generaliza dizendo que todos os alauítas, ou que a maioria dos alauítas, são pró-Nizam ou remanescentes do regime Assad, ou que realmente gostariam de ter laços com o Hezbollah ou o Irã, isso é um grande erro. E é um erro letal, porque realmente afeta a existência desse povo. Dr. Mohaf, Ibrahim, vamos encerrar? Alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para nós? Eu realmente gostaria de conscientizar a todos sobre a questão alauíta. Quero que todos saibam que os alauítas são um povo muito pacífico. Eles realmente querem viver com dignidade. Eles querem proteger um bom futuro para seus filhos e para sua terra histórica na Síria. Por isso, gostaria de incentivar todos a pelo menos pedir ao governo dos Estados Unidos, ao Departamento de Estado ou ao Congresso que ajudem a causa alauíta apoiando a descentralização da Síria. Dr. Mohaf Ibrahim, presidente da Associação Alauíta dos Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado por me receber. Esse foi o Dr. Mohaf Ibrahim, presidente da Associação Alauíta dos Estados Unidos. Agora ouvimos Hiba Jarmakani. Ela é uma sírio-americana drusa, originalmente da província de Sueida, na Síria. Hiba Jarmakani, muito obrigado por participar. Hiba Jarmakani, thank you so much for joining me. Obrigado por me receber. Houve um surto de violência sectária na província de Sueida, de onde você é na Síria, em julho. Isso desencadeou massacres contra o seu povo, os drusos. Fale para que isso aconteceu. Então, antes de entrarmos nos acontecimentos de julho, acho importante falarmos sobre os eventos que levaram até lá. Mesmo antes de termos o surto de violência contra a comunidade drusa em abril, houve um homem chamado Enes Habra, que divulgou um vídeo deepfake, alegando que pessoas importantes da comunidade drusa estavam incitando discursos violentos contra o profeta Maomé. Isso fez com que muitas pessoas na internet ficassem revoltadas, querendo atacar a comunidade drusa e depois o Ministério do Interior. O próprio governo sírio divulgou um comunicado dizendo que o vídeo era um deepfake, que não era real. Mas, a essa altura, já havia pessoas cometendo atos de violência em Damasco, Alepo e Homs contra estudantes drusos, alguns dos quais eram meus familiares que tiveram que fugir rapidamente da região. Depois disso, houve um homem chamado Mehran al-Salami, e ele foi sequestrado, na verdade. Ele é um homem druso que foi sequestrado e morto. Então, após uma série desses pequenos, mas significativos surtos de violência, homens drusos da província de Sueida, de vilarejos menores dentro de Sueida, foram até as fronteiras da província para se defender contra possíveis ataques, pois temiam que isso continuasse e escalasse. Durante esse período, eles foram embados por militantes do ISIS. Sabemos que eram militantes do ISIS, porque muitos dos homens que apareceram nas fronteiras de Sueida e emboscaram os drusos usavam insígnias em suas roupas representando o ISIS. Também,
Já havíamos visto esses rostos em março, na verdade, nas áreas costeiras da Síria, e isso praticamente não foi comentado na mídia. Em março, mais de 1.000 pessoas foram mortas nas áreas costeiras da Síria. Muitas pessoas chamaram isso de uma campanha de genocídio, uma campanha de limpeza étnica, porque era direcionada aos alauítas. Tentaram alegar que eram facções do governo anterior, mas há vídeos por toda a internet mostrando civis inocentes sendo executados em massa, queimados, saqueados. Tudo isso continua até hoje. Incêndios criminosos estão sendo provocados em casas, nos arredores das casas. Eles estão incendiando as casas das pessoas, saqueando. Todo esse é o contexto que levou ao TC em julho. Então, uma secretária militantes das doentes do ISIS em buscar armas durante Suécia durante o momento de lhe permanecer a vida. My cousin's husband lost his life. He was killed by ISIS militants. Ele foi morto por militantes do ISIS e eles chegaram a enviar ao filho dele imagens deles profanando o corpo, basicamente como forma de aviso e ameaça. Avançando para os eventos de julho, eles começaram porque, então, onde Sueida está localizada, há uma única estrada que leva até Damasco. Na estrada de Al-Sueida para Damasco existem vários postos de controle. Esses postos de controle são operados pelo governo sírio, junto com tribos beduínas. O que acontece é que, para conseguir qualquer material necessário para suas lojas, você precisa ir até Damasco. Um comerciante local foi até Damasco buscar produtos para sua loja e foi roubado em um posto de controle, humilhado e abusado. E esses foram casos que vinham ocorrendo desde a queda do governo Assad. Depois disso, os drusos passaram a ser alvo de vários episódios de violência. O que eles fizeram foi sequestrar um grupo de pessoas das tribos beduínas para usar isso como forma de pressionar a devolução dos produtos e propriedades desse homem. Como resultado, as tribos beduínas também começaram a sequestrar membros da comunidade drusa. Eventualmente, isso escalou para um confronto direto entre os dois grupos. É nesse momento que surgem relatos de que o governo sírio interveio para restaurar a paz entre esses dois grupos. Isso parte do pressuposto de que o governo sírio é, desde o início, uma força de manutenção da paz. Quando eles foram enviados, na verdade, isso aconteceu depois de uma reunião em Baku com o embaixador Thomas Barak, se não me engano é esse o nome, Netanyahu e o governo sírio. Barak é o embaixador na Turquia, mas ele tem passado muito tempo na Síria. Certo. Então eles tinham acabado de se encontrar em Baku. E após isso, o presidente fez declarações dizendo que presumiu que naquela reunião ele havia recebido sinal verde para atacar a esses grupos que estavam lutando entre si. Neste momento, os homens drusos em Al-Sueida viram massacres acontecendo na costa. Eles foram submetidos a humilhações, saques, etc. Por isso, não querem entregar suas armas, porque se você vê seu governo atacando seu próprio povo, quer ser capaz de se proteger. E não foram feitos pedidos semelhantes para as tribos beduínas, que também estavam armadas. Ninguém exigiu que elas entregassem suas armas. E é importante notar que o líder espiritual druso, nesse momento, havia se manifestado dizendo: nós, os drusos, não queremos nos separar da Síria. Queremos uma constituição justa, queremos uma eleição justa. No geral, queremos paz e dignidade. Ele não estava pedindo separação do Estado nesse momento. Nenhuma dessas demandas foi atendida. E então você tem o governo sírio, supostamente uma força de manutenção da paz, entrando com toda a força de seu exército na província de Al-Sueida. Após esse confronto, houve execuções públicas, execuções sumárias. Existem vídeos sobre isso. Um que circulou bastante mostra 3 estudantes sendo forçados a pular de uma varanda enquanto eram alvejados, jovens foram estupradas, sequestradas, casas saqueadas. Vários dos nossos homens tiveram seus bigodes cortados e muitas dessas pessoas nos vídeos estão usando
Bem, encontraram identidades do governo com eles, nos que conseguiram capturar, além de insígnias do ISIS. Além disso, muitos desses homens nos vídeos que foram capturados depois admitiram que foram instruídos pelo governo a entrar e matar o maior número de pessoas possível, e acho que receberam 200 ou 300 dólares para isso. Há um vídeo de um velho druso. Os soldados do governo perguntam a ele, "O que você é?" Ele responde, "Sou sírio." Eles insistem, "Não, qual é sua afiliação?" Ele diz, "Sou druso." Eles não lhe dão mais tempo. Imediatamente ele é morto a tiros assim que responde que é druso. Foi algo muito, muito sangrento, violento. Eu nem chamaria de confronto, porque foi uma campanha de limpeza étnica. Você está deliberadamente mirando uma minoria simplesmente por ser drusa. E há inúmeras evidências de que isso aconteceu. Como eu disse, muitos desses homens, quando conseguiram capturar os combatentes drusos, quando conseguiram capturar alguns desses homens, admitiram trabalhar para o governo. E também admitiram que às vezes eram instruídos a se vestir como beduínos e fingir que eram beduínos para entrar e instigar essa violência. As execuções que aconteceram no hospital em Sueida, isso também foi uma das atrocidades que receberam alguma atenção internacional. Você pode falar sobre o que aconteceu lá? Sim, então, na época, muitas pessoas em momentos de crise, e vimos isso em Gaza também, em momentos de crise, as pessoas vão para o hospital em busca de refúgio, elas acham que é um lugar seguro. Então, muitas dessas pessoas que ficaram feridas enquanto lutavam, tentando enfrentar esses militantes, foram para o hospital. Eventualmente, o que aconteceu foi que os militantes chegaram ao hospital, eles invadiram, há imagens em vídeo disso. Acho que eles tiram o diretor e fazem com que ele os leve até uma área principal, onde você vê um dos médicos tentando dizer a eles, "Só temos feridos aqui." Ele tenta afastar o combatente e então é baleado ali mesmo. Esse hospital também se torna alvo de uma campanha de bombardeios onde estavam todos os feridos. Então, rapidamente, isso se transforma em um massacre. E os vídeos que circularam de homens drusos tendo seus bigodes arrancados e raspados à força. Fale sobre isso e sobre o significado que o bigode tem na cultura drusa. Para os homens drusos, eles historicamente são conhecidos como uma classe guerreira. Recebemos esse tipo de apelido de guerreiros e muito orgulhosos, remontando à grande revolta síria, que aconteceu em 1925, quando homens drusos lutaram e se revoltaram contra os franceses na época. E desde então, mesmo que essa revolta tenha sido brutalmente reprimida, passamos a ser vistos como uma classe guerreira. O significado do bigode remonta até essa época, em que deixar o bigode crescer simboliza tornar-se homem e quase tornar-se um guerreiro. Nossos líderes mais respeitados na comunidade, os cheques drusos, têm esses bigodes. Portanto, cortar o bigode dos homens drusos é quase como um insulto não só à religião, porque você está cortando o bigode dos nossos líderes espirituais, as pessoas mais respeitadas na religião drusa, mas também à masculinidade e ao orgulho deles. Para se tornar um cheque na religião drusa, é preciso abraçar totalmente a fé e receber um conhecimento elevado sobre a própria religião. Então, quando esses bigodes são cortados, não é apenas uma ofensa à religião, mas também é do povo druso, tudo acima de tudo. Somos uma minoria orgulhosa. Você coletou depoimentos de moradores de Sueida, de várias pessoas. O que mais chamou sua atenção nos relatos que você recebeu? O que mais me chamou a atenção provavelmente foi o fato de que isso abalou o tecido de confiança que a Síria historicamente possuía. A Síria sempre foi um lugar de verdadeira convivência entre minorias, seja você cristão, alauíta, xiita ou judeu. Vivemos lado a lado por muitos anos. Com nossos vizinhos, você não pergunta qual é a sua denominação.
Quero dizer, até mesmo dentro da minha família, cresci ouvindo que eu era muçulmano porque a fé drusa se desenvolveu a partir do islamismo. Então, cresci com a noção de que você é muçulmano, sírio, árabe em primeiro lugar. You're Muslim, you're Syrian, you're Arab first. And so they had neighboring provinces. E assim eles têm províncias vizinhas vindo atacá-los, e há chamados por toda a Síria de imãs, de pessoas importantes circulando na internet, conclamando a violência contra a minoria drusa, simplesmente por serem drusos. E então você tem uma população, você tem sobreviventes, que agora estão verdadeiramente desconfiados e abalados até o âmago, o que destrói esse tecido que existiu por tanto tempo de ser sírio. Agora já não existe mais uma identidade nacional síria, porque a base disso é a confiança. E essa confiança agora se deteriorou. E se deteriorou da forma mais hedionda possível. Quando você começa a temer pela segurança da sua família, vê seu povo sendo chamado de porcos. É uma coisa nos chamarem de porcos em inglês, mas é algo completamente diferente quando são seus próprios compatriotas fazendo isso na sua língua materna. Isso destrói algo inerente que existia em todos nós, esse orgulho de ser sírio. Antes de Assad ser deposto, críticos da guerra de mudança de regime lá, que custou muito dinheiro aos Estados Unidos e seus aliados, eles gastaram bilhões de dólares armando uma insurgência que sabiam ser dominada pela Al-Qaeda com armas. Qualquer crítica à operação de mudança de regime era respondida com afirmações como "ouça as vozes sírias, é isso que os sírios querem". O que eu e outros argumentávamos é que a Síria não é um monólito. Como em qualquer país, não existe uma voz unificada. Fico curioso, qual é a sua reação a essa caracterização de que a maioria dos sírios quer mudança de regime na Síria e apoia a insurgência liderada pela Al-Qaeda? Quero dizer, acho que isso é completamente falso. Afirmar que a maioria dos sírios, como você disse, os sírios não são um grupo homogêneo. Todos nós temos nossas experiências únicas. Mesmo dentro da própria comunidade drusa, havia vozes conflitantes. Algumas pessoas queriam a saída de Assad e outras não, o que resultou em uma relação muito interessante dos drusos com o governo anterior, que de certa forma se equilibrava uma espécie de neutralidade. Não sendo completamente contra o governo anterior, mas também não o apoiando totalmente. Houve desertores dentro da comunidade drusa que não quiseram se alistar e lutar no exército sírio naquela época. E havia pessoas que ainda estavam servindo e tinham orgulho de servir. Em qualquer cidade da Síria você podia encontrar ambas as opiniões. Nunca houve um caso de a maioria dos sírios. Acho que a ideia de a maioria dos sírios vem da política externa de longa data dos Estados Unidos, de tentar criar essa imagem em países onde supostamente estão levando à democratização. Como se a voz síria fosse uma só, e todos estivéssemos pedindo a mesma coisa, né? Eles fizeram isso em muitos países. Infelizmente, com a Síria, tudo ficou tão confuso, com todos esses diferentes grupos envolvidos naquela guerra, que eu nem caracterizaria como uma guerra civil, que isso gerou mensagens contraditórias. E esse é um daqueles poucos exemplos em que, mesmo na esquerda e até mesmo em meios de comunicação tradicionalmente liberais, como o Democracy Now!, você vê pessoas reportando com uma voz muito, muito uníssona. Este é um ditador, precisamos removê-lo. Qualquer coisa que vá contra essa mensagem, você é um assadista, você ama ditadores. O que não era o caso. Muitos de nós que éramos contra isso e não queríamos envolvimento estrangeiro na Síria, temíamos exatamente o que acabou acontecendo. Agora você tem um governo comandado por um homem que foi chefe da Al-Qaeda na Síria e depois atuou como líder de destaque no ISIS, no Jabhat al-Nusra, que mais tarde se tornou Hayat Tahrir al-Sham, organização designada como terrorista pelos Dalrosians. Ele tinha uma recompensa por sua cabeça, oferecida pelos Estados Unidos, que depois foi retirada quando de repente ele passou a usar ternos
e deixou de ser considerado terrorista. E ele incorporou todos os elementos extremistas ao seu Ministério da Defesa. Além disso, precisamos olhar para o contexto da Síria, que tem sido um país geopoliticamente importante desde sua criação, desde que conquistou a independência. Quero dizer, até mesmo nos anos 1940, os Estados Unidos já estavam injetando dinheiro no país por meio da Irmandade Muçulmana para orquestrar golpes contra governos não alinhados, governos que não eram pró-Ocidente. E a alegação era de que eles eram comunistas, que precisávamos remover esses líderes da Síria porque eram pró-comunistas ou pró-Rússia soviética. Mas a verdade é que não havia uma liderança comunista forte na Síria naquela época. E o único motivo pelo qual nos alinhamos com os soviéticos foi porque vimos a ameaça do Ocidente. Não nos deram outra escolha. E havia algumas coisas acontecendo nas décadas de 40 e 50. Quero dizer, nos anos 50, Ben-Gurion desenvolveu sua doutrina da periferia, na qual ele utilizou para combater o nacionalismo pan-árabe, aliado não árabes ou minorias étnicas, para influenciar a opinião pública, aliado árabe contra a predominante Taipra. Against the predominant power at the time. And in the 40s and in the 50s you had the recent. Nos anos 50, houve o recente golpe bem-sucedido no Irã, orquestrado pela CIA, e eles acharam que poderiam fazer o mesmo na Síria. Havia todas essas pessoas diferentes tentando derrubar o governo da Síria, o que resultou em uma série de golpes sucessivos, um após o outro, até que houve um período de estabilidade política sob Hafez al-Assad. Então, é nesse contexto que estamos analisando a Síria. Quero dizer, bilhões de dólares foram projetos depois para não tornar pró-Ocidente. On top of crippling sanctions that Além das sanções devastadoras que destruíram ainda mais a economia, tornaram impossível a reconstrução, e de uma ocupação militar dos estados que saqueou o petróleo e o trigo da Síria, não é de se surpreender que a mudança de regime tenha finalmente ocorrido após destruir um país, roubar seus recursos e impedir sua reconstrução. E eu preciso dizer sobre a questão da mídia progressista. Você mencionou o Democracy Now! E sua cobertura bastante tendenciosa. O que acho realmente notável e lamentável é que muitos dos veículos que apoiaram a mudança de regime ignoraram as consequências. Ignoraram, por exemplo, os massacres contra os drusos. Acho que o Democracy Now! Nem sequer abordou isso em um segmento. Penso que existe uma responsabilidade, pelo menos, de cobrir as atrocidades para as quais uma má cobertura da mídia ajuda a preparar o terreno. bad media coverage helps set the stage for. That's just my opinion. Essa é só a minha opinião. Mas voltando ao momento presente, vamos falar sobre o papel de Israel aqui. Israel assumiu o crédito pela mudança de regime. Netanyahu, logo após Assad fugir, fez um discurso dizendo que isso foi em grande parte resultado das ações deles. E é verdade que Israel bombardeou a Síria centenas de vezes durante a guerra de mudança de regime, armou insurgentes e foi parceiro dos Estados Unidos na tentativa de derrubar Assad. Então, acho que Netanyahu estava corretamente assumindo parte do crédito. Mas o que aconteceu desde então? Israel bombardeou o governo que ajudou a instalar no poder, inclusive após as atrocidades contra os drusos, apesar da alegação de Israel de que estava intervindo para ajudar os drusos. E há drusos dentro de Israel que defenderam isso, que queriam a intervenção israelense. Então, fale para nós sobre o que está acontecendo lá. So talk to us about what's going on there. Então, novamente, isso é parte do que torna a Síria tão complicada, porque você tem drusos israelenses, drusos libaneses, drusos sírios, e isso remete à ideia de que nada disso é um monólito. O relacionamento com Israel é um pouco complicado. Como você mencionou, Israel ajudou a instalar o governo atual. Houve insurgentes sendo tratados em hospitais israelenses. Depois, Israel, após a saída de Assad, praticamente destruiu as defesas do país, e durante esse período, esses insurgentes levantaram bandeiras de Israel. Agora, a comunidade judaica está recebendo críticas porque alguns drusos na Síria passaram a carregar a bandeira israelense. Bem, parte disso é porque, quando você se depara com uma situação em que seu próprio povo e seu governo te massacraram,
isso é o que acontece. Não há como negar. E você não pode confiar nas pessoas ao seu redor. Você está sob cerco, entendeu? Não. Quase nenhum suprimento, gasolina, nada disso está entrando na província de Suaida. Eles foram submetidos a humilhação, tortura, estupro, sequestros. Agora foram encurralados. O que devemos fazer? Confiamos em nosso governo, que acabou de nos massacrar, ou procuramos outra alternativa? É por isso que muita gente, até sírios nos Estados Unidos, recebeu abertamente a queda de Bashar, porque você espera que o que não conhece seja melhor do que aquilo que já conhece. E como você disse, depois disso, muitas dessas mesmas pessoas que comemoraram não se manifestaram em defesa do massacre das minorias. Mas, especificamente em relação a Israel, aos drusos nas colinas de Golã, e a grande maioria deles rejeitou a cidadania israelense. Agora, não vou afirmar que são todos. Existem drusos que adquiriram cidadania israelense e lutam pelo exército de Israel. Mas a grande maioria dos drusos nas colinas de Golã rejeita a cidadania israelense. No entanto, aqueles que servem no exército israelense têm certa influência. Eles podem vir a Israel enquanto tudo isso está acontecendo e dizer: se vocês não defenderem os drusos na Síria, nós vamos criar um problema para vocês. Israel está travando uma guerra de agressão contra vários países ao mesmo tempo, e grande parte de seu exército vem das reservas. Então, eles realmente não podem se dar ao luxo de ter esse tipo de situação acontecendo internamente dentro do próprio sistema militar. Esse é um dos motivos pelos quais eles defenderam os drusos na Síria. O outro motivo, novamente, remete ao que agora está sendo chamado de doutrina reversa da periferia, onde isso favorece Israel ao criar uma dinâmica de divisão entre os drusos sírios e outras minorias contra o governo, porque eles podem se beneficiar dessa desestabilização. Eles podem trabalhar com o governo na Síria, enquanto fingem ajudar essas minorias e incentivá-las a pedir a secessão do país. E o povo druso não é ingênuo. Quero dizer, eles sabem disso. Mas, novamente, tudo se resume à ideia de que, ok, se eu não consigo colocar comida na minha mesa porque meu país e meu governo não estão me fornecendo alimento, quero dizer, o povo druso na Síria está sem trabalho agora, quase nenhuma ajuda está chegando e eles estão cercados por todos os lados. Ou as mercadorias vêm da Síria ou vêm da Jordânia. Então, o que eles devem fazer? Eles foram colocados em uma posição difícil aqui. É uma questão de sobrevivência. É sobre tentar garantir que sua família sobreviva no final do dia. Mas vamos encerrar. Algum comentário final que você gostaria de deixar para nós? Só quero enfatizar que a situação na província de Suaida é muito grave e as pessoas ficarão sem comida, sem emprego e não há segurança. Então, quero ressaltar que reportar sobre essa questão e garantir que essas vozes sejam destacadas é muito importante, não só para mim pessoalmente e para minha família, mas para a Síria como um todo. Ninguém quer ver que se torne outra situação como a que aconteceu em outros países que passaram por intervencionismo americano e outras coisas do tipo. A propaganda em torno do que está acontecendo na Síria é muito confusa, mas peço a todos que pesquisem mais sobre isso, em vez de simplesmente aceitar tudo ao pé da letra. Hiba Jamarcani, muito obrigado por se juntar a mim. Obrigado, Aaron.